Esse garoto foi simplesmente tratado como um idiota pelo Guardiola e agora está com ódio no coração, destruindo todos os zagueiros da Premier League e desfilando seu status de craque na Liga Inglesa. Dentro da grande área, o Chelsea ainda acreditando. Olha o Palmer! O futebol é a arte do possível! A verdade é que poucos sabem, mas o City tinha uma das maiores joias do futebol inglês em suas mãos. E tudo o que conseguiu oferecer a ele foi um empréstimo ao Burnley. E no final, ainda deixou ele escapar a um de seus maiores rivais. E hoje está vendo Cole Palmer se tornar o melhor jogador da Premier League nessa mesma temporada. Pois é, quase inacreditável ver que Guardiola, um homem tão inteligente, fez isso com Cole Palmer. Ele é o mais frio, o mais calmo e o talento mais emocionante que eu já vi em décadas na Inglaterra. E é por isso que hoje veremos como ele superou a rejeição de Guardiola do Manchester City e agora está dominando o futebol inglês. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Desde que chegou ao Chelsea, nenhum jogador da Premier League registrou mais participações em gols do que ele. Isso tudo sendo apenas meio-campista. Esse cara é frio, sereno e muito impetuoso. E ao mesmo tempo é o talento mais fascinante que o futebol inglês viu nos últimos tempos. Mas voltando um pouco atrás, esse garoto não era tudo isso. Cole Palmer, nascido em 6 de maio de 2002 em um bairro de classe média de Manchester, teve uma infância simples, mas cheia de paixão pelo futebol. Desde pequeno, a bola não era só um passatempo, mas um sonho que era moldado por tudo ao seu redor. Na sua vizinhança, só se via isso. O seu maior incentivador foi seu pai, que era presença constante no futebol amador da cidade. Cole cresceu acompanhando os jogos do seu pai na várzea inglesa e nos campeonatos de domingo. Ele assistia, aprendia e logo sentiu despertar dentro dele uma fome insaciável de entrar em campo e brilhar. Dentro de casa, o futebol era um assunto sagrado. E foi ali, na sala, vendo os jogos de TV, que Cole começou a traçar o seu destino. Ele era um fã inédito de Wayne Rooney, uma lenda do Manchester United, e sonhava em seguir os passos do craque vestindo a camisa vermelha dos Red Devils. Mas a vida, como sempre, colocou Cole diante de escolhas difíceis muito cedo. Com apenas 8 anos, 2 propostas chegaram à sua mesa. De um lado, o Manchester United ofereceu um lugar nos testes da base. Do outro, o Manchester City colocava em suas mãos uma oportunidade concreta, sem nenhum tipo de incerteza. Para uma criança, era mais do que uma decisão. Era um dilema entre o coração e a razão. Depois de pensar muito, ele tomou a decisão mais importante de sua vida. Optou pelo Manchester City, acreditando que ali poderia transformar o seu sonho em realidade de fato. Nos primeiros anos, parecia que tudo estava se encaminhando como deveria. Ele estava em uma das maiores academias de base do mundo, cercado por estrutura e mentores que poderiam lapidar o seu talento. Mas o destino, sempre imprevisível, colocou novos desafios no caminho do garoto Palmer. Em 2018, quando ele tinha apenas 16 anos, ele enfrentou o momento mais doloroso de sua carreira. Depois de 2 temporadas difíceis, seu desempenho havia caído muito. Ele era magro, muito menor do que seus companheiros e estava ficando para trás no desenvolvimento. Então, durante uma reunião interna da base do Manchester City, algo que parecia impossível aconteceu. Seu nome estava listado entre os jogadores a serem dispensados. A sensação de rejeição poderia ter esmagado qualquer um, mas foi nesse momento que surgiu o primeiro raio de luz. Jason Wilcox, diretor da academia, olhou para ele e viu que ninguém mais conseguia enxergar. Ele é extremamente inteligente. Ele vê coisas que ninguém mais enxerga. Com essas palavras, Wilcox não apenas salvou a carreira de Cole Palmer, mas reacendeu sua esperança. Ali, o garoto das redondezas de Manchester começava a ter o seu ódio despertado dentro de seu coração. E então, como se o universo recompensasse sua resiliência, ele passou por uma transformação física absurda no ano seguinte. Ele cresceu impressionantes 18 centímetros, passando de 1,70 m para 1,88 m. E com isso, todo o seu talento começou a florescer. De repente, aquele garoto magricela se tornou o capitão do time sub-18 do City, liderando a equipe com brilho e confiança. Foi uma temporada realmente mágica. Cole não apenas ajudou o time a conquistar o título da Liga com 20 participações em gols em 12 jogos, mas também brilhou no final da FA Youth Cup. Naquele dia, ele marcou o gol da vitória e, emocionado, levantou a camisa para homenagear Jeremy Weston.
Um ex-companheiro de time que havia perdido a vida de forma trágica após ser dispensado pelo City. Esse caso chocou o mundo do futebol e acredito que você também lembre disso. Esse momento foi um divisor de águas. Cole demonstrou que era muito mais do que um jogador de futebol. Ele era um líder, um símbolo de superação. Naquela temporada, ele marcou 20 gols e deu 8 assistências em 32 jogos pelo time sub-18, ganhando uma promoção merecida ao time sub-23. E ali, finalmente chamando a atenção de Pep Guardiola. A partir dali, o brilho de Cole Palmer começou a alcançar novos horizontes. Ele passou a treinar todas as vezes com o time principal do Manchester City, mas ainda estava preso na equipe sub-23, onde dominava com facilidade. Mesmo assim, Cole Palmer era paciente e continuava fazendo o que sabia fazer de melhor: jogar o bom futebol. Ele queria mais, claro, e não media esforços para estar em campo. Certa vez ele fez algo que poucos jogadores teriam coragem de fazer. No mesmo dia em que entrou em campo pela Premier League com o time principal, ele voltou para jogar pelo Sub-23. O cara entrou em campo e não só jogou. Ele marcou um hat-trick. Quando perguntado sobre o feito, ele simplesmente respondeu que, se tem jogo, eu quero jogar. Simplesmente assim. E então, algum tempo depois, seu talento finalmente explodiu no palco mais grandioso do futebol europeu, a Champions League. Cole marcou seu primeiro gol na competição contra o Clube Bruges da Bélgica, provando que estava pronto para grandes momentos. Mas mesmo com essas oportunidades pontuais, sua fome por minutos em campo era maior que a paciência que Pep Guardiola pedia para ele ter. Na temporada 22-23, Cole começou a aparecer mais no time principal, fazendo 25 partidas, incluindo jogos importantes, contra o Liverpool, contra o Chelsea e contra o Sevilla. Ele brilhou especialmente no início da temporada seguinte, marcando gols na Supercopa da UEFA contra o Sevilla e na Community Shield contra o Arsenal. Mas apesar do sucesso, ele ainda se sentia um coadjuvante em uma equipe que acabaria conquistando a tríplice coroa. Ele estava lá, com sua medalha no peito, mas a insatisfação era nítida em seu rosto, e ele não jogou no papel que queria na história. Foi então que, no meio dessas decepções e promessas vazias, veio a proposta de empréstimo para o Burnley. Para Cole, aquilo foi um tapa na cara. Ele recusou imediatamente. Não queria mais esperar por oportunidades que nunca chegavam. Era a hora de sair do Manchester City. A decisão não foi fácil. Foi o clube onde ele cresceu. Mas Cole sabia que precisava de um lugar onde pudesse ser o protagonista. E foi assim que, no último dia da janela de transferências, apareceu o bilionário Chelsea, com uma proposta de 40 milhões de libras por ele. E ele não pensou duas vezes. Em sua chegada ao Chelsea, muitos torcedores ficaram contrariados. Afinal, ele era visto como um jogador jovem que acabou de subir, e não como uma grande peça que iria ajudar o Chelsea a se reerguer. O garoto, na verdade, chegou como rejeitado do City, e o valor de sua contratação parecia muito alto para alguém com tão pouca experiência no time principal. Mas Cole não estava ali para provar nada para ninguém, pelo menos não com palavras. Ele sabia que sua resposta estava dentro de campo. Sua estreia aconteceu contra o Nottingham Forest, mas seu primeiro gol foi ironicamente em uma vitória contra o Burnley, o mesmo time para onde ele quase foi emprestado. Aquilo parecia um sinal. Cole foi ganhando cada vez mais espaço, conquistando a confiança do técnico Maurício Pochettino e se tornando uma peça-chave no time. Ele não só se firmou como titular, mas também assumiu a responsabilidade de ser o cobrador oficial de pênaltis. Sua frieza nos momentos decisivos se tornou uma marca registrada, assim como sua celebração indiferente que rendeu a ele o apelido de Cold Palmer, que traduzido significa Palmer, o frio. Mas o melhor momento, mais saboroso da temporada veio contra o Manchester City, o time que o deixou ir, que não o tratava da maneira como deveria. Em uma cobrança de pênalti nos acréscimos, Cole empatou o jogo e com sua clássica expressão gelada comemorou diante do clube que duvidou de sua capacidade. Não teria como ter uma volta por cima maior. Foi um recado claro. Ele estava pronto para brilhar, mesmo que fosse longe do lugar onde cresceu. Ao final de sua primeira temporada no Chelsea, Cole Palmer havia se tornado um dos jogadores mais impactantes da Premier League. Ele terminou como o segundo maior artilheiro da liga, atrás apenas de Erling Haaland. Acumulou 30 participações em gols, um feito muito impressionante para alguém tão jovem. E como se isso não fosse suficiente, sua evolução meteórica o levou à seleção inglesa,
onde marcou seu primeiro gol e continuou impressionando com suas atuações. Embora ainda fosse visto como uma peça de impacto, suas entradas em campo mudavam o rumo dos jogos. Na final da Euro de 2024 contra a Espanha, Cole mostrou novamente por que é um jogador especial. Ele saiu do banco aos 70 minutos e apenas 3 minutos depois marcou o gol de empate. Apesar da Inglaterra ter perdido a final, esse garoto provou que estava pronto para qualquer desafio em qualquer palco do futebol. Hoje, Cole Palmer é a personificação de perseverança e talento. Sua jornada, marcada por rejeições e escolhas difíceis, é um lembrete de que o brilho de um jogador não depende apenas de onde começa, mas de como ele luta para alcançar o topo. E se há algo que Cole Palmer provou, é que ninguém deve ser subestimado. E nesta temporada ele está ainda mais insano. Esse garoto parece realmente ter ódio de tudo que encontra pela frente. Ele tem colecionado atuações que são de tirar o chapéu. Cole Palmer mostra não ter amor nenhum por ninguém. Depois de marcar gols, virar jogos e ainda dar dribles completamente desconcertantes nos zagueiros, ele solta cavadinha quase todas as vezes que seu adversário está sendo humilhado. Sinceramente, até aqui um dos jogadores com mais personalidades que eu já vi em toda a minha vida. Ele não se intimida com adversário nenhum. Tem uma batida na bola completamente categórica. E as suas tomadas de decisão são completamente milimetricamente calculadas. Parece que esse cara realmente não tem coração. E algo que poucos sabem é que Cole Palmer estabeleceu um novo recorde na história da Premier League. Com uma atuação praticamente perfeita no primeiro jogo entre Chelsea e Bridgton, pela 6ª rodada do campeonato inglês, o atacante anotou 4 gols e se tornou o primeiro jogador a conseguir esse feito nos 45 minutos iniciais de uma partida na competição. Esse momento é completamente especial na vida do atacante com a camisa do Chelsea. Na última temporada ele foi comprado junto ao Manchester City, onde nem era titular, e hoje é a grande estrela dos Blues. E com certeza será um dos grandes jogadores também da seleção inglesa nas próximas temporadas. E a seleção inglesa, que sempre pareceu um pangaré, com esse cara na liderança pode ser até um perigo nas próximas Copas do Mundo. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre Cole Palmer. Você acha que esse garoto vai ter ainda mais projeção na sua carreira que já é brilhante? Ou pode ser que daqui pra frente ele não consiga oferecer tanto assim? Tem gente dizendo até que ele pode ser um dos futuros bolas de ouro. Eu não sei não, hein? E será que era esse cara que a seleção inglesa precisava para despontar de uma vez por todas? É isso que eu quero saber aqui. Eu sou o JR, se você gostou de verdade do vídeo já sabe, deixa aquele like, se inscreve, aquele abraço e tchau!